Olá, eu sou Matheus Rocha, tenho 30 anos, sou psicólogo e esse é meu relato de conversão à Santa Igreja Católica. Eu nasci em 1993, né, com uma série de complicações. Eu nasci de 6 meses, na verdade, né, e quando minha mãe foi fazer uma consulta com o médico durante a gestação, o médico desenganou a gravidez. Ele disse que pelos problemas que vinham acontecendo, né, eu não vingaria, digamos assim. E naquele dia, em Moreno, uma cidade pertinho de Recife, ali, minha mãe saiu do hospital, né, um tanto quanto desesperada. E quando ela sai do hospital, ao lado do hospital tem a Capela da Imaculada Conceição, né? E ela entra na igreja e ali naquele momento ela me consagra à Imaculada Conceição, né? Então, desde antes do nascimento, já havia uma história com a Igreja Católica, né? E depois de um período muito conturbado para ela, eu nasci, né? Passei ainda algum tempo no hospital, né? Nasci cheio de sequelas e tudo mais. Os médicos disseram, né, que eu não viveria tanto tempo, e pela gravidade da situação, nasci com uma cardiopatia congênita, né, algumas malformações no quadril, né, e os médicos disseram que eu não viveria, né, nesse aspecto. Então, na primeira noite de vida, eu tive cinco paradas cardiorrespiratórias, né. Eu era muito pequenininho, pesava menos de 1 quilo, né. Tinha menos de 30 centímetros, então os médicos eles não viam aquilo como algo positivo, obviamente. E começou-se uma verdadeira batalha pela minha vida, né? E assim, desde o começo, a minha história sempre foi uma história de milagre, né? De um milagre óbvio. E durante a minha infância, enfim, eu cresci muito protegido, né? Eu quase um menino de vidro nesse sentido. E comecei a ler muito cedo, comecei a estudar muito cedo, venho de uma família católica, mas católica de IBGE. Né? Não havia aquela prática da religião formada, né, pelos meus pais ou por outros membros da família, à exceção da minha avó, né? A minha avó que sempre rezava o texto. Todas as imagens que eu tenho da minha avó até o momento da morte dela, dela segurando o texto, rezando sempre o tempo todo, né? Então ela era a única figura religiosa da minha família, era a única referência de pessoa católica que eu tive até, sei lá, 20 anos de idade, mais ou menos. Então, eu passei pelo catecismo, né, fiz primeira comunhão, me batizei no dia 4 de julho de 1999. Apesar de não ter a prática religiosa, meus pais eles sempre zelaram muito pela minha formação, né, religiosa, moral, embora a catequese eu não dava muito valor, né, àquilo, e não tinha também bons exemplos em casa, até porque uma parte da minha família, a família paterna, a família do meu pai é espírita, né, então não tinha bons exemplos, né, de católicos, e isso fez com que eu me perdesse, né. Durante a juventude, né, ali os meus 15, 18 anos, por exemplo, eu comecei a me tornar um cético. Eu comecei a estudar literatura, a estudar filosofia, entrei na faculdade muito cedo, né, com 16 anos, e o ambiente acadêmico, aliado a essa falta de, de pessoas próximas, bem formadas e que me direcionasse, fez com que eu me desviasse totalmente de qualquer caminho religioso, né? Então, entre 15 e 22, 23 anos, eu me autodeclarava um cético, né? Eu não dizia que eu era um ateu, de fato, né? Eu dizia que era um cético e que Deus, se existisse, ele não faria a mínima diferença para mim. E, claro, bombardeado, né, por todas as filosofias materialistas, existencialistas que eu vi dentro da faculdade, né, isso foi fazendo cada vez mais sentido para mim. Então, até os 22, 23 anos, isso não era uma questão para mim. Até que em 2016, num evento muito traumático para mim naquele momento, eu vivi uma questão
que mudou completamente a minha vida. Numa noite de outubro, especificamente dia 28 de outubro de 2016, eu tive um problema e, enfim, nesse momento, numa madrugada, né, num hospital, inclusive, eu me vi às portas de uma definição, digamos assim. O que tinha acontecido comigo naquele momento, eu estava numa festa com amigos, na verdade, estava num bar com amigos, e eu apaguei, assim. Eu não lembro da noite, não lembro de nada. Depois eu descobri que eu tinha um certo problema com o álcool, né? Meu metabolismo, ele não quebra muito bem as moléculas do álcool, então eu fico bêbado muito rápido, né? E a ressaca é bem pior nesse sentido. Então, naquele dia eu tive um problema, fui parar no hospital, e nesse momento, quando eu me vi no hospital sem entender muito bem o que estava acontecendo, eu me desesperei. Eu me desesperei naquele momento como um cético, eu não tinha a quem recorrer. Mas, ainda assim, eu senti uma presença, né? E um conforto na minha alma muito forte. Né? E ali foi meu encontro com Cristo, especificamente. Então, depois daquele final de semana, de outubro, alguma coisa tinha mudado para mim. Né? Então, eu saio de um ceticismo, encontro o Cristo, e logo em seguida disso eu peço, né, eu faço uma oração e peço a Deus que me direcionasse nisso. E aí ele coloca uma pessoa na minha vida, que é minha esposa, né? Eu entro num processo de conversão à igreja evangélica, primeiramente, né? Eu me converto numa igreja pentecostal ali, e logo eu comecei a perceber certas discordâncias teológicas, né? Eu comecei a estudar, comecei a ser acompanhado pelo pastor, a conversar com minha então namorada, né? Ainda era namorada, e comecei a estudar, e logo vieram as primeiras discordâncias, né? Nesse meio tempo eu já começava a ouvir a mentalidade anticatólica muito forte, né? Especialmente das igrejas pentecostais. Então todos aqueles comentários que a gente ouve sobre a igreja, e que na verdade são só espantalhos, né? Então comecei a ouvir que a igreja católica era idólatra, mariolatria, né? De que a repetição das orações era condenável, né? Como o terço, por exemplo. E tudo aquilo eu fui absorvendo isso, né? Como um bom evangélico, eu fui absorvendo isso para mim, sem nunca ter estudado absolutamente nada, né? Então eu simplesmente absorvi aquilo que o pastor ou que outras autoridades eclesiásticas diziam para mim. Em 2018 eu me batizo na igreja pentecostal. Em 2019, justamente por conta das minhas discordâncias teológicas, eu saio da igreja pentecostal e entro na igreja presbiteriana, né? E ali eu passaria 4 anos. Né? Eu sempre digo que esse meu tempo na igreja presbiteriana foi um tempo de formação. Por quê? Porque ali eu aprendi a amar a Sagrada Escritura, ali eu aprendi a amar a Cristo, e também foi nesse tempo que eu comecei a buscar, né, as fontes. Eu nunca escondi da minha esposa, hoje esposa, né, nem dos meus amigos evangélicos, que eu tinha uma certa admiração pela Igreja Católica. Mas era uma admiração até então puramente estética, né? Pela beleza, pelos rituais, né? Pelas coisas que eu via. E eu comecei a me interessar por aquilo em 2019, e eu comecei a buscar, né? Especificamente comecei pela história da igreja, né? E aquela surpresa óbvia, né? De quando você vai ler os santos padres da igreja, os pais, eles já falavam sobre coisas que até hoje a gente acredita, né? Eu fui buscar impressões sobre aquele momento, então eu comecei a estudar história, e eu comecei a perceber que havia uma certa discrepância naquilo que eu ouvia dos meus colegas evangélicos e aquilo que de fato a história e a igreja me contavam. Até que, conversando com alguns amigos católicos e demonstrando interesse, né,
em aprofundar isso, conversando com o Eduardo, um amigo meu, ele disse assim: Mateus, a melhor forma de você compreender a vida católica não é estudando o rito, né? Não é estudando as questões estéticas, né? Arquitetônicas, enfim. A melhor forma de você compreender a vida católica é estudar a vida dos santos. Então, começa a procurar santos que te interessam e começa a observar a vida deles, né? Vai ler alguma coisa sobre eles. Tá bom. Né? E aí eu já tinha ouvido falar de São Padre Pio, né? Algumas pessoas já tinham me falado sobre ele, e eu achava interessante a ideia de um santo estigmatizado, né? Lembro que comprei uma biografia do Padre Pio, comecei a ler a biografia do Padre Pio, fui até conversar com o meu pastor sobre isso, né? Perguntei para ele o que é que a Igreja Presbiteriana fala sobre os estigmas, e ele disse assim: olha, a gente não fala nada porque a gente não considera. Tá, mas independente da igreja considerar ou não, é um fato, né? Tá lá documentado, tem fotografia, né? Tem milhões de testemunhas, e a igreja não se posiciona sobre isso? Não, tá bom. E, enfim, lendo a biografia do Padre Pio, uma coisa me chamou a atenção. Começou a fazer sentido ali para mim, que foi a necessidade da confissão. Foi a primeira coisa que me fisgou, foi o primeiro abalo nas minhas crenças presbiterianas ali. Eu sempre achei muito estranho o fato de que confessar os pecados ou falar diretamente com Deus, né, me soava meio estranho, porque desse jeito parecia que não havia de fato um arrependimento genuíno, digamos assim. Tá? Então, começou a fazer sentido aquilo. Eu fui conversando com alguns amigos católicos, né, e eles foram me direcionando, né, olha, ok, então continua, né, por esse caminho. E aí eu conheci Santa Teresinha do Menino Jesus, né, fui ler História de uma Alma, isso já em 2020, né, ali, e já pegando aspectos, digamos assim, da vida católica para a minha vida ainda como presbiteriano, né. Então, orações, pegar a vida dos santos como modelos de fé, era isso que eu dizia, né? Os santos para mim são modelos de fé e que eu posso trazer coisas deles para a minha vida. E com Santa Teresinha, eu lembro de assistir uma aula do Padre Paulo Ricardo, né? Eu conheci o Padre Paulo Ricardo mais ou menos naquela época, e assistindo a aula dele, ele falou que Santa Teresinha provavelmente era a maior santa dos tempos modernos, né? E eu, peraí, então eu preciso conhecer essa pessoa. E aí fui atrás do livro e eu fiquei impressionado, né? Completamente apaixonado pela ideia, né? E por ela, pela pessoa de Santa Teresinha e toda a sua vida, né? Para mim, o holocausto de amor de Santa Teresinha me atingiu diretamente naquele momento. Isso começou a abalar algumas convicções que eu tinha, aliado aos estudos de história da igreja, né? O cardeal John Henry Newman, ele dizia, né, que estudar a história da igreja é tornar a ser católico, de fato. E era isso que estava acontecendo comigo a partir do momento que eu comecei a estudar a história da igreja, né? E aí eu comecei a questionar, de fato, os princípios, né, da igreja presbiteriana, da igreja protestante de modo geral, especialmente os dois basilares, né, a Sola Escritura e o Sola Fide. E peguei biografia do Lutero, né, de outras pessoas que foram importantes na história da igreja protestante, e comecei a comparar aquelas vidas com as vidas dos santos que eu estava conhecendo, né? E é uma diferença abissal, assim, brutal, né? Não tem nem como comparar nesse sentido. E aquilo foi crescendo a pulga atrás da orelha, né? E chega a pandemia, 2020, né? Um tempo mais recluso, mais em casa, né? Então ali eu comecei a devorar cada vez mais vídeos do Padre Paulo Ricardo, né? Comecei a conversar mais com os meus amigos católicos, e assim foi. Naquela época ali, mais ou menos, eu conheci São José Maria Escrivá, né? Através do Dr. Ítalo Marcilli, através de outros amigos próximos também, e aquilo ficou, né? Olha, que interessante
a perspectiva da santidade desse santo espanhol, né? O trabalho, essa coisa toda. E só que isso ficou em banho-maria ali para mim, né? Eu não fui atrás de São José Maria de imediato. Continuei nos meus estudos, sempre conversando com minha esposa, sempre conversando com os meus amigos. Vez ou outra eu levava as dúvidas ao pastor e a resposta do pastor sempre era muito insuficiente para mim, né? Ele sempre escapava pela tangente, digamos assim. E não havia uma resposta de fato da Igreja Presbiteriana ou da Igreja Protestante aos dogmas católicos, né? Pelo contrário, haviam ataques puros e simples, mas sem a devida compreensão. Sempre eram fantoches que me eram apresentados. Então tudo que eu conheci da Igreja durante um bom tempo era de segunda mão, né, nesse sentido. E aí eu comecei a aprofundar isso, e quando chegou ali 2021, né, eu comecei continuei, né, estudando sobre essas coisas. Em 2022, o grande ponto de virada, né? Eu pedi ali, mais ou menos abril de 2022, eu pedi a um amigo a biografia de São José Maria Escrivá. Eu estava vendo algumas coisas sobre ele e me interessei pela vida dele, né? Isso já vinha nesse processo de abalo da minha fé presbiteriana, né? E quando eu comecei a ler a biografia de São José Maria Escrivá, eu comecei a perceber que tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele viveu, todo aquele amor dele pela igreja, eu queria viver também. Aliado a isso, estava acontecendo uma coisa muito estranha comigo, porque tem uma livraria católica aqui na cidade, e que no começo de 2022, eu sempre frequentei ela, acho que desde 2015, 2016 mais ou menos, quando eu descobri, né? E eu entrava nela em 2022 e eu senti uma necessidade, vejam, não é um desejo, era uma necessidade de rezar um texto, de comprar um texto e rezar, né? E, enfim, né? E ficava com isso, com essa pulga atrás da orelha, sem saber o que fazer com isso. Até que, lendo a biografia de São José Maria, eu comecei a me dar conta de que eu queria viver aquilo, eu queria rezar o texto, eu queria ir à missa, eu queria tudo aquilo para mim, né? E aí eu comecei a me desesperar, porque isso, além de claro, bater firmemente na fé que eu acreditava que eu tinha, isso poderia ser um problema no meu casamento, né? Eu sou casado com uma presbiteriana até hoje. E essa era a minha principal questão, né? Como ficará meu casamento, né? A pessoa com a qual eu escolhi passar o resto da minha vida, e agora? Será que a gente vai rachar o casamento? Será que a gente vai acabar terminando? Isso começou a me angustiar bastante. E foi o momento em que um amigo meu resolveu me dizer o seguinte: Mateus, está na hora de procurar um padre e você conversar com ele sobre toda essa situação. E aí eu comecei a conversar com o padre Nivaldo Magela, que é meu diretor espiritual, inclusive. E ali eu comecei a perceber que eu já não era presbiteriano. Eu era um católico já. E todo aquele movimento era só uma forma de chancelar as coisas que já vinham acontecendo comigo. E aí, no dia 10 de junho de 2022, eu comecei a conversar com o padre, eu conversei com minha esposa naquele mesmo dia, dizendo o que estava acontecendo comigo, o que iria acontecer nas próximas semanas, né? Eu comecei meu processo de volta à Igreja Católica, já que fui batizado, passei pela primeira comunhão, né? E ela me acolheu com um amor que até hoje me constrange, né? Para mim foi o momento que eu mais me senti amado na vida, né? Ela olhou para mim e disse assim: olha, eu sabia que isso podia acontecer desde o momento que a gente começou a namorar, você nunca me escondeu isso. Então, se é isso que Deus tem para você, se para ser uma pessoa melhor e um santo, você precisa estar lá, tudo bem, vamos juntos. E naquele momento cessaram minhas dúvidas, né? Eu lembro de conversar com o pastor, né, para
era um aviso, na verdade, que eu estava saindo da igreja presbiteriana. Né? Nas próximas semanas eu voltaria à igreja católica. E ele, claro, tentou conversar comigo, tentou me dissuadir, né? Perguntou se eu acreditava na virgindade perpétua de Maria, de como é que foi esse processo. Eu disse que sim, acreditava, né? Que a tradição, a escritura, o magistério deixavam isso muito claro para a gente. Ele ainda tentou debater algumas questões doutrinárias, mas que eu não entrei no jogo, né? Até porque seria completamente destemperado, né, nesse sentido. Ele é um pastor, passou a vida toda estudando sobre a Bíblia, sobre a igreja dele, e eu estava chegando agora, voltando agora para a igreja. Né? Então tudo que eu tinha era um terço na mão, né, e as minhas orações mais básicas ali. E durante essa semana, do dia 10 de junho, eu encontrei meu primo, e ele disse assim, ele me contou que a minha mãe tinha me consagrado à Imaculada Conceição ainda no ventre. Eu soube dessa informação naquele momento. E então era como se a Virgem Maria estivesse me chamando de volta, né? O Padre Pio me deu uns 3 tapas na cara assim para eu acordar, e São José Maria Escrivá me trouxe pela mão de volta à Santa Igreja. Então a minha conversão, ela tem esse aspecto muito filosófico, muito racional num certo aspecto, né? De começar a estudar a história da igreja, os dogmas, e começar a confrontar o que eu acreditava como protestante. Mas também tem esse aspecto bem relacional, né? De voltar ao primeiro amor, digamos assim. Né? Então, toda a minha história de conversão à Santa Igreja, ela é só a resposta a um chamado. Eu me senti chamado, especialmente por São José Maria Escrivá. Depois eu fui descobrindo que a Virgem Maria já estava me chamando há um tempo. Né? Cristo me chamou para cá. É maravilhoso estar de volta. Né? Eu voltei oficialmente à Santa Igreja dia 10 de julho de 2022. Um mês depois daquela conversa com o padre, com a minha esposa, etc. Então, desde o dia 10 de julho de 2022, eu voltei para casa. Aqui estou. E graças a Deus por isso. Salve Maria.